Olá, povos e povas, olha nós aqui de novo. E dessa vez, não é nem um vídeo que a gente vai gravar, vai ser um desafio. Porque pediram em alguns comentários e no privado também que a gente falasse sobre dízimo. E aí falar sobre dízimo, a gente ficou pensando em casa como é que a gente vai associar o tema dízimo a proporcionar, a gerar um dia diferente para a pessoa aprendendo sobre dízimo. No começo a gente não encontrou nada que conseguisse fazer isso, mas para a glória de Deus a gente encontrou e vamos lá, vamos falar sobre dízimo, por que não? Então vamos falar a verdade sobre o dízimo, o que você precisa saber, quais são as mentiras sobre o dízimo, e aqui eu creio que em nome de Jesus o seu entendimento vai abrir, e fica aí conosco. Eu acredito que hoje, vamos dar a minha opinião para a gente entrar na Bíblia, na palavra, que é o que importa. A minha opinião depois você descarta o que vale, enfim. Eu acredito que o maior problema hoje que a gente encontra nesse tema, nessa situação, é a motivação. O que as pessoas vêm ensinando em cima de um altar, em cima de um púlpito, o motivo para ser dizimista, o motivo para levar até a casa do Senhor, né, os dízimos e as ofertas. E eu acredito que aí é onde está o maior problema. O que nos move é devolver o dízimo ao Senhor. Porque se você estiver movido a fazer isso, baseado em uma moeda de troca, porque você quer uma Ferrari, porque você quer ficar rico, porque você quer uma Lamborghini, porque você quer isso, porque você quer aquilo outro, você quer ficar rico, né? Então, quando você usa o dízimo como uma moeda de troca, quando o seu motivo a dizimar é por questão de interesse, eu acredito que isso aí você anula todos os princípios. Aí você está dizimando por dizimar com finalidade bíblica nenhuma. Bíblica nenhuma, isso aí eu posso te garantir. Então eu acredito que esse é o maior problema. Então quando alguém te pede para você entregar o teu dízimo na casa do Senhor, para que devorador, cortador, migrador, o giraia, Pokémon, não tomem de você os outros 90%, isso aí também não acredito. E se você quer se tornar hoje um dizimista e entender isso, o primeiro passo que você precisa fazer, meu irmão, é definir um porquê. Quando você define no seu coração o porquê dizimar, as coisas começam a caminhar. E por que eu dizimo? Porque eu entendo que Deus é dono de todas as coisas. Se tudo é dele, o que passa na minha mão, o que passa no meu bolso, o que chega até a mim, não é meu, é dele. Então, o porquê que eu dizimo? Porque eu não tenho nada, porque tudo é dele. Então, a partir desse princípio, o porquê, ele bem definido, eu dou meu primeiro passo em relação a esse sentido. Então, eu dizimo porque tudo é dele. Defina o porquê no seu coração, não precisa ser o mesmo, desde que você queira, defina o seu porquê. A segunda coisa que você precisa saber da ideia de dizimar é o pra quê. Pra que eu dizimo? Entenda que a Bíblia nos ensina que a humanidade e Deus estavam separados. Cristo vem nesse intervalo para cumprir essa união. Que Cristo vem para unir novamente a humanidade de Deus. Cristo parte, cumpre toda a sua parte, cumpre tudo o que era para ele fazer e nos deixa o ministério da reconciliação. Então, a responsabilidade de continuar esse trabalho até que ele venha e nos leve com ele é nosso. O ministério da reconciliação não foi dado para anjo, ele foi dado para mim e para você. Então o que isso quer dizer? A responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. Então, para que eu devolvo o meu dízimo em um local que eu tenha certeza que esse dinheiro ele esteja sendo aplicado no levar a palavra às pessoas, no ministério da reconciliação, porque uma igreja séria com o Senhor, ela é um agente de restauradores de vidas. Uma igreja comprometida com a palavra, ela é um instrumento na terra para gerar salvação, através da palavra e de outros tantos artifícios que nós temos diante da palavra de Deus. Enfim, então quando eu tenho no meu coração o meu porquê e o meu pra quê, eu dou o primeiro passo, o segundo passo firme para cumprir isso, segundo a palavra de Deus. E eu quero deixar como sugestão para você o texto que está lá em Abraão, o texto que está lá em Gênesis, que é uma passagem sobre Abraão, Gênesis 14. Leia o capítulo todo para você entender. Abraão ele já tinha se separado do seu sobrinho, em outras versões tem irmão, enfim. Era um parente de Abraão que estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Alguns reis vêm, invadem a cidade e levam todo mundo cativo.
junto com eles levam também o sobrinho de Abraão. O que é que Abraão faz? Se levanta junto com seus servos, junto com seus empregados, pessoas que de repente não estavam habilitadas no trâmite de armas, e vão contra esses reis. Acreditem, para a glória de Deus, Abraão consegue pegar o pessoal de volta e, consequentemente, vencendo os reis inimigos, eles trazem também os despojos, o que eles conseguiram nessa guerra, que é o que tinha lá de valor junto a esses reis. Ao retornar, recuperando o pessoal de Sodoma, trazendo na bagagem muito dinheiro, muita prata, muito ouro, todos os utensílios que tinha de valor, em direção a Abraão vão dois reis. Vai o rei de Sodoma e vai o rei Melquisedeque. Se eu não estou enganado, é o rei de Salém. E o rei de Sodoma, ele chega como uma figura quase que do cão, eu acredito que até seja. Porque ele chega, fica com os despojos, fica com as riquezas e dá-me as almas. Essa é a primeira proposta que Abraão recebe. Abraão rejeita, glória a Deus por isso. E chega o rei de Salém. Salém, mas quem? É um reinado aí. Melquisedeque. E ele chega junto com Abraão e traz pão e vinho. Meu irmão, a palavra fala que o rei, esse rei Melquisedeque, era um sacerdote do Deus Altíssimo e uma representação do próprio Cristo. Na teologia, essa figura do rei Melquisedeque é uma teofania, é como se fosse a própria aparição de Deus na terra. E acredite, nesse mesmo capítulo de Gênesis 14, no versículo 20, Abraão devolve o dízimo. O rei não foi lá pedir nada para Abraão. O rei chegou com pão e vinho e Abraão devolve o dízimo. Eu tenho certeza que Abraão entende que tudo é de Deus. Eu tenho certeza que Abraão tem na sua consciência a gratidão pelo que Deus fez com ele ao vencer aquela guerra. E a mesma forma que Abraão foi motivado a dizimar, hoje eu faço da mesma forma. O meu coração se implica para isso, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito e principalmente por tudo que Ele vai fazer. Então defina os seus porquês, defina o seu para quê e entenda que tudo é dele e que a gratidão a Deus te faz devolver o que é dele. E aí onde está o que pode transformar o seu dia? A fidelidade a Deus. Ela vem atrelada com uma série de respostas. A fidelidade a Deus pode transformar não o seu dia, como também toda a sua vida. Você não precisa ser fiel a Deus ou devolver a Ele só os dízimos relacionados a valor. Você tem o dízimo do tempo, o dízimo da prioridade. Você tem tantos outros dízimos para devolver ao Senhor. Comece devolvendo o dízimo do tempo. Conheça a Deus, saiba quem Ele é. Quando você devolver o dízimo do tempo a Deus, o seu entendimento vai abrir em todas as outras áreas, porque se relacionando com Ele, você tem respostas para tudo. Então a fidelidade, o tempo com Ele pode mudar a sua vida e eu creio que assim vai ser. Em nome de Jesus.